Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 122 do Enem 2020, prova amarela de Física. Uma questão que trata sobre cinemática, que sempre também é cobrado nas provas, do Enem. É uma questão que requer um pouco de atenção, porque ela exige um tipo de desenvolvimento mais detalhado. Porém, antes de seguirmos, eu peço para o sucesso deste projeto o apoio de vocês para que se inscrevam no canal, botão inscrição em vermelho logo abaixo, acionando a notificação do sininho para receber os próximos vídeos. Como também peço que deixem o seu like, pois isso ajuda no crescimento do nosso canal. Bom, vamos começar. Questão 122, Enem 2020, prova amarela, que diz assim: você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Aí temos a figura, vamos detalhar essa figura nos slides a seguir. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, que tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí prossegue com velocidade constante. Então, inicialmente, o veículo está aqui no semáforo O, parado. Ele vai iniciar seu percurso, consequentemente, a velocidade inicial vai ser 0, com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. Então, teremos que descobrir o tempo que ele vai levar para atingir essa velocidade e saber que distância e qual o deslocamento que ele levou para atingir essa distância e aí fazer as análises pertinentes. Lembrando que as distâncias entre cada semáforo, como foi falado, são de 500 metros. Então vamos seguir, depois a gente volta nesses detalhes. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, ou seja, 100 metros antes de atingir os semáforos A, B e C, ele deve passar para a cor verde, ou seja, liberando a passagem dos veículos, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento, ou seja, seguir caminhando sem nenhum tipo de interrupção. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente, e aí estão as alternativas. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos colocar um esquema, e eu sugiro que, principalmente em questões de física de cinemática, para facilitar a compreensão, é sempre bom montar um esquema, onde você vai ter uma visão mais clara do que está acontecendo fisicamente. Então, dado a figura do enunciado, onde eu tenho os semáforos O, A, B e C, ok? Eu decreto aqui o ponto inicial, como foi informado, como 0. A partir daí, de 500 em 500 metros, a gente tem um semáforo. 500 metros após o semáforo O, eu tenho o semáforo A, mais 500 metros, que vai dar 1.000 metros de O, eu vou ter o semáforo B, mais 500 metros, ou seja, a 1.500 metros de O, eu tenho o semáforo C. Outro ponto que foi informado e pedido é que, a partir da abertura do semáforo O, o semáforo A deverá estar aberto quando o veículo atingir
a marca de 100 metros antes, ou seja, se entre O e A eu tenho 500 metros, ou seja, quando ele atingir a marca de 400 metros, o semáforo A tem que abrir. Da mesma forma, quando o semáforo B atingir 100 metros antes, ou seja, 900 metros, já que o B está a 1000 metros de O, então ele vai atingir, quando ele atingir 900 metros de O, ele também abre o semáforo B. Da mesma forma, quando ele atingir 1400 metros de O, ou seja, a 100 metros do semáforo C, que está a 1500 metros, ele também abre o semáforo C. Daí eu tenho, no primeiro trecho, 400 metros, né, que é de O até o ponto onde vai abrir o semáforo A. Depois, de 400 para 900, logicamente, né, 900 menos 400, eu tenho aqui 500 metros até a abertura do semáforo B. Da mesma forma, de 900 para 1400, eu mando também mais 500 metros até abrir né, o semáforo C. Com isso, né, podemos já iniciar o nosso levantamento das informações para encontrar o que está sendo pedido efetivamente no enunciado. Então, primeiro, né, vamos calcular o tempo necessário para atingir a velocidade de 72 km por hora. É um movimento uniformemente acelerado. É uma informação essencial, né, para a gente verificar depois, com essa velocidade, esse tempo, qual foi o deslocamento que ele teve, né, para a gente ter uma ideia e começar a desenvolver o que falta da questão. Então, dados, temos aí que a velocidade, até atingir a velocidade final de 72 km por hora, que, como já informado em outros vídeos, está em km por hora, basta a gente dividir por 3,6, que encontra a velocidade em metros por segundo, que é de acordo com o sistema internacional que devemos trabalhar. Então, 72 km por hora é a mesma coisa de que 20 metros por segundo. A aceleração também foi dada em 1 metro por segundo ao quadrado, e a informação também que o veículo no semáforo O estava parado, velocidade inicial igual a 0. Então, para encontrarmos, né, o deslocamento até atingir essa velocidade de 72 km por hora, vamos usar uma das fórmulas, né, do movimento uniformemente acelerado. No caso aqui, o V igual a V0 mais A vezes ΔT, que eu quero. Então, velocidade 20, V0 igual a 0, mais A ΔT, A igual a 1, vezes o ΔT, que vai me dar diretamente aqui o deslocamento de 20 segundos até atingir 72 km por hora. Então, eu tenho essa informação, mas não sei em que ponto, né, dentro aí do deslocamento que ele obteve essa informação. E eu preciso ter essa informação porque a partir desse ponto o movimento passa a ser uniforme, com velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, o raciocínio vai ser outro. Então, vamos lá. Vamos calcular agora o deslocamento até atingir o tempo de ΔT igual a 20 segundos que encontramos no slide anterior. Então, a outra fórmula, né, do movimento uniformemente variado, posso utilizar o ΔS é igual a V0 ΔT mais A sobre 2 vezes ΔT ao quadrado. O que eu quero? O ΔS, V0 ΔT vai ser 0, porque meu V0, como eu já falei e já identificamos, é 0. Então, é 0. AT sobre 2, o A é 1, né? 1 sobre 2, vezes o ΔT ao quadrado, que é 20 ao quadrado, 20 segundos ao quadrado, que vai me dar 400. Então, daqui direto, né? 20 ao quadrado, 400, dividido por 2, ΔS igual a 200 metros. Então, muito interessante, porque ele começa aqui em O, né, no ponto 0, ele vai andar 200 metros, atingir a velocidade que já em metros por segundo
em 20 metros por segundo, e a partir daí o movimento é uniforme, vai com velocidade de 20 metros por segundo até o final. Ou seja, ele ainda vai ter que percorrer mais 200 metros até atingir a marca do 400 metros para que abra, né, o semáforo A. Então, o tempo que eu encontrei, os 20 segundos, não cobre ainda o tempo para atingir os 400 metros para que abra o semáforo A. Então, eu preciso encontrar, né, o tempo que o veículo percorreu, né, nesses 200 metros finais, né, para completar os 400, e daí eu ter realmente a ideia do tempo total, que vai ser os 20 segundos, mais esse tempo com velocidade constante até completar os 400 metros. Aí eu tenho o tempo que vai abrir o semáforo A. Então, como eu falei, tempo para completar os outros 200 metros com velocidade de 20 metros por segundo, que está no movimento uniforme. Mais uma vez, com 20 segundos eu percorri somente 200 metros, mas eu sei que o semáforo A ele abre em 400 metros após o semáforo O. Então, eu preciso calcular o intervalo de tempo para percorrer os outros 200 metros, com velocidade de 20 metros por segundo. Então, vamos lá, velocidade constante. Vou chamar de delta S1, esses 200 metros finais, que é igual a V, que é agora 20 metros por segundo, vezes o delta T que eu quero. Então, delta T vai ser os 200 metros, delta S1, dividido pela velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, vai me dar delta T igual a 10 segundos. Com isso, quando tiver percorrido os 400 metros, o semáforo A é acionado em que tempo? O tempo para acionar A, que é justamente aqui nesse ponto, 400, vai ser igual aos 20 segundos iniciais que nós calculamos, que ele levou, né, em movimento acelerado até atingir a velocidade de 72 km por hora, que corresponde a 20 metros por segundo, mais os 10 segundos que nós calculamos agora com velocidade constante de 20 metros por segundo para percorrer os 200 metros finais, que deu 10 segundos. Então, meu tempo para acionar o semáforo A vai ser 20 mais 10, 30 segundos. Interessante notar, antes de seguirmos, nós vamos desenvolver, posteriormente a gente comenta, para não atrapalhar o raciocínio. Vamos continuar aqui, seguindo. No final eu vou chamar a atenção desse detalhe. Então, o semáforo B, para ser aberto, é o próximo, né? O carro deverá percorrer, como a gente viu aqui, né? 400 metros. Para abrir o semáforo B, ele tem que percorrer mais 500 metros. 500 metros. Ok? Então, logo, vou chamar de delta SB, esses 500 metros do ponto onde abre o semáforo A até o ponto onde vai abrir o semáforo B, que corresponde a 900 metros de O, ou, no caso aqui, a 400 metros de A, e assim sucessivamente. Ou seja, para facilitar, que seja 500 metros a partir do ponto em que o semáforo A foi aberto. Então, ΔSB, que é 500, é igual a V, que é a velocidade constante de 20 metros por segundo, vezes o tempo, que eu vou chamar de T1, tá? Que é o tempo para percorrer esses 500 metros. Então, T1 vai ser ΔSB sobre V, 500 metros dividido por 20 segundos, que vai me dar 25 segundos. Esse é o tempo percorrido pelo veículo do ponto onde abre o semáforo A até abrir o semáforo B. Mas ele quer em função do ponto O. Então, o meu tempo vai ser o tempo que eu já descobri para abrir o semáforo A, mais esse tempo T1 agora de 25 segundos. Então, vai ser
tempo para abrir o semáforo A, que é de 30 segundos, mais T1, que é 25 segundos. Então, o semáforo C, para ser aberto, o carro deverá percorrer 1.000 metros. Vamos adiantar essa parte e, ao final, né, a gente conclui o tempo, como eu já tinha estipulado anteriormente. Então, na sequência, o semáforo C, para ser aberto, o carro deverá percorrer agora 1.000 metros, ok? A partir do ponto A, 500 até o B, mais 500 para abrir o semáforo C. Então, vamos descobrir qual foi esse tempo. Lembrando que o T1, que nós encontramos no slide anterior, foi 25 segundos, que foi o tempo percorrido desde a abertura do semáforo A até a abertura do semáforo B. Agora, o tempo da abertura do semáforo A até o semáforo C, que eu quero, ele vai percorrer 500 mais 500, 1.000 metros. Então, o delta, que eu vou chamar delta SC, que vai ser 1.000 metros, vai ser igual à velocidade, que é constante, de 20 metros por segundo, vezes o T2, né? Que é o tempo que ele vai percorrer desde o ponto que abriu o semáforo A até o ponto que vai abrir o semáforo C. Então, T2, delta SC sobre V, T2, 1.000, dividido por 20, que vai me dar T2 igual a 50 segundos. Da mesma forma, o tempo, já antecipando, para abrir o semáforo C correspondente a O, vai ser T2 mais o TA, que foi, como calculado, 30 segundos. Mas vamos prosseguir. O tempo necessário para o semáforo B ser aberto será, como já antecipado, vai ser o TB, vai ser o TA, né? Aqui, para percorrer o tempo que o carro vai percorrer os 400 metros iniciais, com velocidade em movimento acelerado, como vimos, né? Uma parte dele, 200 metros, depois os outros 200 metros com velocidade constante, tá? Que levou aqueles 30 segundos que a gente calculou. Então, vai ser TA mais o T1, que nós calculamos no slide anterior, que foi 25 segundos. Então, TB é o tempo de A, 30 segundos, como expliquei, mais o T1, como nós calculamos, 20 segundos. Então, TB, 55 segundos. 55 segundos após a abertura, né, do semáforo A. Então, o semáforo A leva 30 segundos, mais 25 segundos. Ou seja, repetindo, corrigindo, 55 segundos é o tempo de B, a partir da abertura, do início do processo, abertura do semáforo O. Ok? Então, TB 55 segundos. Já temos para abrir o semáforo A, a partir do momento que abre o semáforo O, 30 segundos. E para a abertura do semáforo B, nesse ponto, né, que está ali a 900 metros de O, 55 segundos. Faltando agora encontrar o tempo para a abertura, né, do semáforo C, que, como já antecipamos, vai ser o tempo para a abertura do semáforo A, que é 30 segundos, com relação a O, mais o tempo, né, para percorrer a partir do ponto que abriu o semáforo A até a abertura do semáforo C, que são 1.000 metros a serem percorridos, que nós encontramos aqui 50 segundos, que já antecipando, 50 mais os 30 segundos, que dará, né, 80 segundos. Então, vamos lá. O tempo necessário para o semáforo C ser aberto será, que é o que eu quero, como a gente antecipou, a gente vai chamar de TC, né, o tempo para abrir o semáforo C, vai ser o tempo de A mais o T2 que nós calculamos no slide anterior. Então, TC vai ser o tempo para a abertura do semáforo A, 30 segundos, mais o tempo para a abertura para percorrer, né, que a gente chamou de T2,
né, o intervalo entre a abertura de A e a abertura de C, que dá os 1000 metros, que a gente encontrou 50 segundos. Logo, o tempo para a abertura do semáforo C, considerando a abertura de O, vai me dar 80 segundos. Com isso, minha resposta é a letra D. Após a abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C deverão abrir respectivamente em 30 segundos, 55 segundos e 80 segundos. Se vocês olharem com atenção, vocês vão observar que só tem uma alternativa que tem 30 segundos. Logo, né, para ganhar tempo na questão de prova, automaticamente você já não precisaria nem calcular o tempo de B nem de C, já poderia marcar direto a letra D. Então foi o ponto que eu queria fazer menção naquele instante, mas para não atrapalhar, deixei para fazer agora, chamando a atenção, porque esse tipo de situação pode ocorrer em outras questões, e aí pode-se poupar tempo. E em provas, né, de concursos, vestibulares, o tempo é bem escasso. Se essa questão foi útil para vocês, eu peço que deixem o seu like e, caso ainda não sejam inscritos no canal, que se inscrevam logo abaixo, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Obrigado e até o próximo vídeo.